nos prostramos perante o Senhor. Jesus. Graça e paz, igreja. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor. Em Mateus, capítulo 3, diante. Mateus 3, do 7, que fala assim, ó. E vendo eles muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa, pois, agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora Mateus capítulo 4, versículo 3. Do 1 ao 3. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse-lhe, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Versículo 4 para fechar, né? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o título da palavra de hoje, se eu pudesse colocar um título assim, seria mais ou menos assim. Eu ainda não formulei, não. O que você é quando ninguém está vendo. Eu sei que eu já falei sobre algo sobre isso, mas foi uma palavra que Deus me trouxe essa semana e eu queria compartilhar com vocês. Esses dois textos que nós lemos, fala de João Batista batizando no campo do Jordão, é ótimo, no Rio Jordão. João batizando no Rio Jordão. E esse evento que João fazia era num lugar deserto, mas, por incrível que pareça, era muito conhecido. Vinham muitas pessoas para estarem ali. A gente até leu, eu quis ler o versículo 7, porque fala eram batizados por ele, no Rio Jordão, pessoas que confessavam seus pecados, e tinha muitos fariseus e saduceus. Quando João começou esse batismo, uma prática que era um batismo de arrependimento de pecado, as pessoas, ele pregava, e a palavra dele não era uma palavra muito boa, porque quando a gente lê o versículo, capítulo 3, versículo 2, arrependei-vos, é uma palavra de arrependimento, as pessoas vinham e muitos que chegavam confessavam os seus pecados, e em voz alta. Eles falavam em voz alta os seus pecados, sejam eles quais forem. E ali estavam fariseus, saduceus. A gente já leu numa palavra que tinha soldados, né, que eles até perguntam para João, vem cá, e nós? Vocês não cobrem além? Tinha também os publicanos, que eram os fiscais. Tinham também muitas pessoas. Então, assim, a gente aqui vai conseguir ver dois tipos de lugares que Jesus frequentou. O primeiro lugar que Jesus frequentou foi um lugar público. Quando Jesus foi para ser batizado por João, ele não foi para ser batizado por João porque ele tinha necessidade, porque Jesus nunca pecou. Não era batismo de arrependimento? Por que Jesus foi lá? Tanto que João até falou, Senhor, eu que preciso ser batizado por você. Mas Jesus fala assim, não, João, eu tenho que cumprir toda a justiça, eu tenho que fazer tudo. Por quê? O que Cristo fez na cruz, gente? Levou sobre ele todos os nossos pecados. Então ali era uma exemplificação do que ele já estava fazendo. E quando ele foi ali para ser batizado, um lugar público, um lugar cheio de gente, um lugar, as pessoas viam,
olhavam, observavam. Muitos estavam ali, de fato, arrependidos. Muitos estavam ali só para arrumar algum problema com João. Você sabe disso, né? Para acusá-lo de alguma coisa. E naquele local público, Jesus é batizado. A Bíblia diz que os céus se abriram, né? E ali no meio daquele lugar, uma voz do céu saiu. Esse é meu filho amado. O Espírito Santo, né, veio com uma forma de pomba. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa foi a parte que Jesus estava na multidão, no lugar público. Quando a gente vai para o capítulo 4, já é uma outra realidade, porque ele saiu de um lugar público, onde muitos ouviram, onde muitos viram, onde muitos puderam entender que tinha alguma coisa diferente ali, mesmo que talvez não saiba o que tinha acontecido. Mas Jesus é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Deserto é lugar de público, nesse caso onde Jesus foi levado? Não. É lugar de ninguém. É lugar que você pode fazer o que você quiser, porque ninguém está te vendo. Mas a Bíblia conta que Jesus, depois de 40 dias, 40 noites, teve fome. E foi nessa hora que Satanás entrou. Foi nessa hora que Satanás veio e começou a tentá-lo. Se tu és o Filho de Deus. Eu poderia falar da identidade, mas não é sobre a identidade que eu quero falar. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus fala, não só de pão viverá o homem. Depois, Satanás vem, se tu és o Filho de Deus, se joga daqui. Se tu és o Filho de Deus, eu vou te dar todas as coisas. E Jesus falando, está escrito. E depois daquele tempo ali, veio os anjos do Senhor, Satanás se retirou, saiu, e veio os anjos do Senhor servir a Jesus. O que eu quero trazer com a palavra de hoje, eu vou estar citando mais algumas coisas, é sobre o nosso comportamento diante das câmeras e o nosso comportamento quando não tem câmera, quando ninguém está vendo. Mas hoje, por incrível que pareça, as pessoas estão mascaradas. E elas tentam se mascarar o máximo possível. Porque 2 horas de culto aqui, eu posso me comportar muito bem como crente. Não é verdade? Canto os louvores, o pastor pedir para orar, eu oro. Se é para ficar de pé, eu fico. Se é para sentar, eu sento. Se é para ir embora, eu vou. Mas o que sou eu? Quem é você quando ninguém está vendo? Esse comportamento que você tem aqui durante pouco tempo de culto que nós temos, de 2 horas num domingo, é o mesmo comportamento que nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Essa pastora que está aqui na frente, a Ana Cristina Pereira Fernandes, que é meu nome, é a mesma pessoa que quando está andando na rua, ela trata os vizinhos dessa maneira, ou é uma pessoa mascarada que pensa que pode enganar alguém. E a gente precisa observar isso na nossa vida, porque a Bíblia vai trazer várias pessoas, e é sobre elas que eu vou trazer alguns relatos, não vou falar, a gente não vai ler, mas a gente vai ver algumas pessoas que Deus viu no secreto e recompensou no público. Uma dessas pessoas foi Davi. Quando Davi foi chamado para ser rei, inclusive o pai dele, veio os 7 filhos, Jessé falou, não tem mais nenhum, Jessé não, Samuel falou, né? Não tem mais nenhum filho, não? Ah, tem o 8º. E ele chegou, foi consagrado ali a rei de Israel, e estava tendo uma guerra lá, naquele lugar, um homem grande, chamado Golias, né? Estava lá afrontando, e ele foi lá, porque ele achou um absurdo que aquele incircunciso, um menino de gentil aspecto, né? Que aquele incircunciso tivesse ali afrontando o exército de Deus vivo. E quando ele chega para Saul, que era o rei, Saul tenta colocar até a vestimenta, mas falou assim, meu filho, deixa eu falar com você. Você é um menino franzino, você é um menino, não é menosprezando você, mas você não tem experiência de guerra. E esse homem aí, ele é um homem já experimentado de guerra. Você tem certeza que é isso que você quer? E Davi dá uma resposta que eu acho muito interessante, que ele fala assim, meu querido, deixa eu falar para você. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando o urso, quando o leão vem pegar as ovelhas, eu vou lá, arranco a ovelha, mato o leão, matei um urso. E quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Quem viu Davi matando o leão e o urso? A não ser Deus. As pessoas, elas podem olhar para nós
e não dá nada por nós. Mas a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente precisa, não é que vai provar alguma coisa para Deus, mas se comportar diante da presença de Deus, porque Ele nos vê o tempo todo. Porque as pessoas perdem a noção disso. Elas querem fazer uma boa fita com o pastor, ela quer fazer uma boa fita com as pessoas, mas e o Deus que tudo vê? E o Deus que vê você quando você está fazendo, não só fazendo, quando você está pensando sobre algo. A história que nós lemos aqui sobre Jesus, ele é claro, aí vocês vão falar, pastora, mas aí é Jesus. Gente, mas a gente tem que seguir os passos de Jesus. E se a gente for ver os outros homens da Bíblia, Deus quando chamou, eles eram ninguém, mas Deus via o secreto. Outro texto que a palavra de Deus fala aqui em Mateus capítulo 6, vamos aproveitar e vamos ler, que a gente está com tempo, né? A gente está com tempo, a gente pode ler um pouquinho. Mateus capítulo 6, do 1 até o versículo 6. Olha o que diz. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. O que ele faz, gente? Você faz em secreto, o que ele faz? Ele traz para o público. Ele traz para o público. Versículo 5. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no seu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, olha quantas vezes que está em secreto, publicamente. Mas está mais secreto do que publicamente. E a gente vê que hoje é muito fácil você enganar a multidão. A gente estava conversando antes do culto começar, eu e o Paulinho, aí a gente estava falando estava mostrando para ele os louvores que a gente ia cantar. Aí ele falou assim, mãe, não conhece fulano de tal, não? Um cantor que eu nunca tinha visto. É engraçado, mãe, porque ele canta muito bem, mas parece que é engessado, parece que ele é um robozinho. E é engraçado porque o adventismo, né, é uma seita, gente. É uma seita. Tem muita coisa que é errado. Inclusive o Augusto Nicodemos, ele abre nossos olhos quanto a isso, cuidado. A Ellen White lá é como se fosse uma profetisa deles. Mas eles estão tão... O prisma, quando você vê aquela perfeição... Não estou falando que a gente vai fazer as coisas meio avacalhadas. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque os próprios fariseus, eles tinham essa questão de querer mostrar algo público. Quando eles davam esmola, quando eles faziam bem para alguém, eles tipo assim, olhem para mim, olhem o que eu estou fazendo. E ele aqui, engraçado, que a Bíblia ainda fala que eles... quando oravam nas esquinas bem alto, para todo mundo ver. As suas vestimentas eram aquelas vestimentas para chamar a atenção. E Jesus repreende muito eles. Repreende os fariseus de forma categórica, dizendo que para a gente não ser igual a deles. Mas os fariseus, eles foram feitos, inclusive, para guardar a lei. Quando a gente vai para Mateus 23, Jesus fala até sobre eles. Fala assim, vocês precisam entender que os fariseus, vocês têm que seguir, o que eles seguem é de fato verdade. O problema é que eles misturaram. Ficaram pessoas religiosas, pessoas de aparência. Aí Jesus começa a repreender no capítulo 23 de Mateus. Depois vocês leem, para vocês terem uma ideia. Então a gente vê que Jesus, Deus tem muito alerta para nós sobre o que a gente é quando ninguém está vendo e o que a gente é quando todo mundo está vendo. Se não se arrepender, é inferno. Porque o próprio João, no capítulo 3, ele fala assim, raças de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Os fariseus. Eles eram crentes.
Está entendendo? Se trazer aqui para a nossa palavra hoje. Eles eram crentes. Eles seguiam as leis de Moisés, eles guardavam os sábados, eles davam os... Então, por que a gente fala sobre isso? Para a gente se olhar, para a gente ver como tem sido o nosso papel. O pastor leu uma palavra aqui que encaixa perfeitamente sobre Mateus. Sal e luz. Sal é uma coisa que ninguém, quando olha uma comida, come uma comida, fala, nossa, que sal. Esse sal deve ser cisne. Né? Já comeu uma comida? Quando você come uma comida, você fala assim, nossa, que sal delicioso. Não, o sal, ele vai fazer o quê? Realçar o tempero. Você pode ter colocado lá coentro, pode ter colocado pimenta do reino, pode ter colocado várias especiarias que mulheres que cozinham melhor do que eu, sabe? Mas se o sal não estiver no ponto, ele não realça. E se tiver demais, estraga a comida. E dependendo da comida, não tem nem como você comer. A luz é a mesma coisa. Não tem como você pegar uma luz, esconder, botar a luz aqui embaixo, sendo que a luz ela precisa estar no lugar para iluminar, para trazer. A gente está aqui nesse mundo para ser públicos. Nós somos pessoas públicas. Olha aí como é que fala? Os influencers, as pessoas que gostam da influências aí, né? A gente usa a internet para isso. A gente é público. A gente é público. A não ser que você não mexa em nada, que você não poste nada, a não ser que ninguém te veja na rua. Hoje, então, a nossa publicidade ela vai até mais longe. Esses vídeos que o pastor coloca, às vezes tem pessoas que estão seguindo a gente até de fora. Tem gente aqui de Fortaleza, tem gente lá no sei do Caruru, tem gente de tudo quanto é lugar que comenta os nossos vídeos, gente de fora. Porque hoje se tornou mais público ainda as coisas. Mas isso não significa que Deus está olhando a gente no público. Não confunda o que as pessoas veem com o que Deus vê. Quando Samuel foi escolher, inclusive, o filho de Jessé para ser rei, o primeiro que veio foi Eliabe. Quando Samuel olhou para Eliabe alto, forte, já era guerreiro, inclusive, já trabalhava como soldado lá de Saul. Samuel logo pensou, é esse, vejo na minha frente o rei. E o Senhor falou claramente para ele, não é esse, não olhe para a aparência, porque eu o rejeitei. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então a gente precisa ter um entendimento assim. Mas vamos trazer aqui para o nosso tempo, mas eu tenho tantos seguidores no Instagram, eu tenho tantos seguidores lá no Facebook, as pessoas me amam, as pessoas gostam de mim, quando eu estou com as pessoas gostam de estar comigo, tá, bacana. Isso não é termômetro para garantir como você está sendo aceito e aceita diante de Deus. O que nós devemos realmente é olhar para a nossa vida e falar, Deus, o que eu tenho que mudar? Como que tem sido eu em público e como tem sido eu diante da tua presença? O Deus que vê em secreto recompensará. Um outro texto também que eu gosto de falar, a gente não vai ler, mas sobre Cornélio. Cornélio, ele era um centurião, lá em Atos 10, ele era um centurião, ele era um romano, ele não era da linhagem judia, ele não tinha nenhum conhecimento de Deus, mas a Bíblia fala que ele orava e ele dava esmola. E quando Deus falou para Pedro na casa dele, falou, porque as orações e as esmolas dele subiram até a mim. O Deus que vem em secreto ouviu Cornélio, que nem crente era. Vou usar essa expressão para a gente entender. Que nem na linhagem de crente era. Mas ele fazia orações e dava esmola para Deus, para as pessoas, e isso subiu até Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado. Porque hoje, quando você vai aparecer na mídia, né, quando você tem que fazer um vídeo, de vez em quando eu tenho que mandar as fotos. Pessoal, pastora, manda uma foto. Você vai pregar aqui, vai cantar aqui, manda uma foto. Eu pego aquelas fotos melhorzinhas, porque eu nunca tenho uma foto boa, né? Porque eu sou uma negação para foto. Aí eu pego aquelas fotos, quando eu vou a algumas igrejas que tem mídia, aí o pessoal manda para mim, eu pego aquelas fotos bonitinhas e mando. Aí eles fazem um arranjo lá, que duas vezes fala, cara, que estragaram o troço, botar lá o troço tudo mal colocado, mas tudo bem, né? Hoje a gente pode modificar muita coisa. Hoje tem os efeitos, né, do Instagram.
A pessoa fica com o rosto mais fino, fica coradinha, fica com os cílios maiores. Tem até aqueles efeitos mais engraçados, né? Que você fica com a boca grande. E as pessoas estão achando que isso pode, sei lá, às vezes a impressão que eu tenho é que a pessoa acha que pode enganar Deus. Porque ela bota um filtro daquele, não estou falando de vocês não, tá, gente? Estou falando no geral mesmo. Ela bota um filtro daquele, então pensa, eu acho engraçado quando eu vou fazer entrega. Eu olho a foto do WhatsApp da pessoa, não sei se acontece com vocês que também trabalham assim. Eu olho a foto do WhatsApp, legal. Aí eu chego lá, fulana, quando vem a pessoa, gente, eu quase fico rindo, de nervoso. Não tem nada a ver com a foto, gente. É outra pessoa. A maioria das fotos é assim. A maioria das fotos eu falo assim, eu queria falar com a fulana de tal. Sou eu. Ah, é a entrega. É a entrega que está aqui. Eu fico até sem graça, porque é totalmente diferente. E assim, hoje, esse avatar também, né? Você pode criar uma figurinha tua e não estou falando que isso é pecado, que vai para o inferno, não estou dizendo isso. Estou falando que isso passa uma imagem para a gente, que a gente pode mostrar uma coisa que a gente não é. Hoje você bota cílio, hoje você bota mega, né? Você bota unha postiça, hoje você coloca, quem pode, né? Silicone, quem pode, né? Faz um monte de coisa, lipo, não sei o que das coisas. Mas o que você realmente é o que realmente Deus vê, é o que vai ser aprovado ou vai ser reprovado. Não estou dizendo para vocês que não seja, que é pecado usar, né? Qualquer tipo de artifício que a gente hoje possa usar e possa pagar. Tudo bem, não tem problema nenhum isso. Mas não crie a ideia de que a gente pode estar enganando a Deus quanto a isso. Porque Deus, Ele vê o nosso coração. E uma das coisas que eu mais presto atenção é como eu trato as pessoas. Porque as pessoas me veem o tempo todo. Às vezes eu passo por um lugar, igual eu com aquela motinha, com aquele capacete rosa. Aí as pessoas chegam para mim e falam assim, te vi não sei aonde. Falei, ainda bem que eu estava fazendo besteira, ainda bem que eu não estava falando besteira. Hoje eu fui na padaria de manhã, cheguei lá, encontrei com 2 pessoas e ainda fora isso, tem lugares que eu vou, eu fico com uma vergonha, gente. Que a pessoa, pastora, tudo bem? E eu tô, às vezes, de bermuda, tô normal, igual a gente fica em casa. Aquilo me dá uma vergonha que eu falo, ai meu Deus, o que as pessoas vão pensar sobre mim? Às vezes aí vem esse pensamento, mas eu preciso ser o que eu sou aqui, eu preciso ser na minha casa. E o que eu tenho que melhorar em Deus, eu preciso melhorar para glorificar o nome do Senhor. Essa palavra que Mateus, né, de Mateus pastor, leu, e assim, as vossas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. As nossas obras têm glorificado a Deus? As nossas esmolas têm subido até os céus? Será que a nossa mão esquerda, a mão direita nem sabe o que está acontecendo? Ou a gente é aquele tipo de pessoa que quer falar, olha, eu fiz, ou vai lá, né, fazer ação social e tira uma foto, né? Vamos lá entregar o chocolate lá para o pessoal. Vamos tirar uma foto aqui. Aí, todo mundo vê. Mas às vezes está muito longe de Deus. Aí entra a pergunta que a Neinha falou. Deus reprova? Reprova. Sabe por que Ele reprova? Vamos ler aqui Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo... Eu vou ler um pouquinho antes. Vou ler aqui, ó. Vou ler do 13 até o 22, até o 23. Olha só. É uma palavra dura? É para a gente se organizar em Deus, pedir perdão, para que a gente venha viver uma vida diante do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que a encontre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz
bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que vós que praticais a iniquidade. A resposta está aí. Falsos profetas têm de monte. Pessoas de boa aparência que você fala, mas fulano, poxa, desde quando eu me entendo, fulano era crente, Beltrano era crente, fulano tinha uma boa conduta e está fazendo isso. Gente, porque não se esconde máscara por muito tempo. Isso. E a gente precisa vigiar, porque tem gente, inclusive, se esconde atrás da figura e acha que é por causa de Deus. Eu me lembro uma vez uma mulher que chegou, eu quero pedir oração. Eu quero pedir oração porque a minha senhorinha está demoniada. Por que tua senhorinha está demoniada? Porque eu estou devendo 3 meses de alugar ela está me mandando embora. Gente, a senhora está errada. Está entendendo? Porque tem muita gente que fala assim, porque eu sou cabeça. Não, gente, uma das coisas que Cristo mais nos ensinou, até da outra face. Você perde a razão para estar com a razão. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Porque estreito é o caminho. Por que ele fala de estreito é o caminho? Passa só você. Não tem nem como você carregar uma mochila. Não tem nem como você carregar as suas, como que a gente fala, mas eu tenho a minha justiça própria, eu tenho a minha razão, não tem nem como você carregar a tua razão, porque a tua razão morre junto com Cristo na cruz, porque é a razão de Cristo que vai te fazer presente. Mas como que eu sei se eu tenho sido uma pessoa que publicamente sou alguém aceita pelo Senhor e no secreto eu sou aceita pelo Senhor? Pelos frutos. Uma árvore, ela vai produzir o fruto no tempo dela. A gente lá está cheio de árvore lá em casa, frutífera. Já comemos abóbora, já comemos abacaxi, já está nascendo outro abacaxi lá. Dudu arrancou um monte de... 2 abacaxis, né? Dudu arrancou um monte de mamão. Botamos lá para madurar, porque mamão deu a balde. Dudu quase cortou o pé de mamão umas 3 vezes. Falei, não, dá mais uma chance para ele, Dudu. Dá mais uma chance para ele. Ele falou, parecia até parábola. Igual a parábola. Ele conversou, eu acho que ele ouviu. Gente, mas tem que ver quanto mamão. Muito mamão. Ele cresceu muito. Aí Dudu teve que dar um jeito para arrancar. Arrancou um monte de mamão. Já comi graviola, já comi fruta do conde lá. Meu abacateiro da frente já está florindo. Estou toda feliz com o meu abacateiro lá. Está todo florido. Papai ainda me deu um pé de figo que está no vaso lá. A fruta ela não vai dar no tempo que a gente quer. É uma delícia, né? Eu gosto de doce de figo. A gente culinária agora, momento culinária. Doce de figo é uma delícia. Entende? Nunca comeu? Quando der lá em casa eu vou te dar um pedaço para comer. Ele é uma fruta engraçada, né? Muito doce, ela é bem gostosinha. Voltando, né? No tempo certo você plantou uma jaca, vai nascer jaca, uma jaqueira, né? Você plantou uma goiabeira, vai nascer goiaba. Como que eu sei que eu estou agradando a Deus? Se você está dando fruto. Quais são os frutos que eu dou? Qual é o fruto que você dá? Alguém sabe me dizer? Qual é o fruto que nós damos? Fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. Abre aí para nós vermos. E é engraçado que o fruto nem é teu. É fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Eu vou falar da obra da carne também, só vou ler, só para a gente entender a diferença, tá? Aqui, versículo 18 em diante, Luli. Gálatas 5, do 18 em diante. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estão debaixo da lei, porque as obras da carne é como se fossem os frutos da carne. O que a carne produz. A obra da carne são manifestas quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes,
iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí vem o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Qual fruto que nós temos produzido? Vou trazer aqui, são as obras da carne ou o fruto do Espírito? Porque se a gente conhece que a árvore ela dá o fruto no determinado tempo, não tem como a pessoa se mascarar muito tempo. O que eu vejo de máscaras caindo, a gente veio a balde. Ainda mais a gente que anda nesse mundo gospel, a gente vê, geralmente surgem uns escândalos, né? Fulano agora também se declarou gay, né? E outras coisas mais. Não é só isso que é pecado. Não é só isso que é pecado. Roubos, falsos profetas que pregam mentira para ganhar a multidão, para ser público. Quantos hoje são falsos profetas? E quando a Bíblia falou sobre isso, que nos últimos tempos a verdade se tornaria mentira, a mentira verdade, e que a verdade daria coceira nos ouvidos. E muitos amontoariam por causa das suas fábulas, muitos mestres amontoariam por causa das fábulas, multidões com ensinos errados. São os frutos, obra, né? As obras da carne. Quando a gente lê a obra da carne, a gente vê aqui pelejas, dissensões, heresias. Heresias faz parte da obra. Hoje, uma das coisas que mais tem crescido no meio é heresia. Muitas heresias, gente. Às vezes, heresias muito sutis. Porque tem coisas que, quando é muito gritante, a gente já sabe. Isso aí é uma heresia. E quando há uma sutileza? Quando a gente fala assim, mas isso aí não tem nada a ver. Igual a gente hoje não tem baile gospel, não sei o que, festa gospel, funk gospel, a festa da roça gospel, tudo, né? Forró gospel, e vai fazendo tudo gospel. Se botar gospel, Deus santifica, Deus está ali. Coisas que vão entrando. E às vezes a igreja que detém uma doutrina da palavra, às vezes não é muito querida por conta disso. Publicamente não é muito quista, é cancelada, né, dentro hoje do nosso palavreado. Quantos são cancelados por pregarem a verdade? Mas quando fala do fruto do Espírito, a gente vê que é do Espírito, e se eu estou cheia dele, vai produzir esse fruto na minha vida. Então, quando Jesus falou lá para ele, falando das árvores, e falou que uma coisa que dói aqui dentro de mim, que muitos chegarão naquele dia e vão dizer, Senhor, em teu nome, nós profetizamos. Quantas pessoas nós conhecemos que profetizam, gente? Quantas pessoas nós conhecemos que expulsam demônios? Vocês têm noção do que é isso? E Jesus falar para essas pessoas, não para essas que a gente conhece, mas para muitos, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, porque eu não tenho conhecimento de quem é você. Mas era em teu nome era em teu nome que eu fazia. Não tenho conhecimento de quem é você. Quem é você? Então que fique um alerta para nós, para o nosso coração, de quem nós estamos querendo agradar. Quem somos nós quando ninguém vê? Aqui a gente leu a história de Jesus, sendo reconhecido publicamente, e sendo reconhecido, o próprio Satanás fugiu dele. Duas situações aconteceu isso com Jesus. Foi aqui, no deserto, e foi também quando Jesus estava lá na transfiguração. Na transfiguração apareceu lá Moisés e Elias, e Jesus estava falando ali, e saiu uma voz do céu também. Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ali só estavam os discípulos. E Deus, mais uma vez, testificou sobre o próprio Cristo. Não tinha muita gente.
Moisés e Elias era algo que estava acontecendo ali, espiritualmente falando, mas estava mais uma vez exemplificando para os três, Pedro, Tiago e João. Então, Pedro, Tiago e João estavam lá e eles ouviram de novo: esse é meu filho amado, a ele ouvi. No secreto ali. Não precisa querer mostrar para ninguém quem você é. Eu não preciso mostrar para ninguém quem eu sou. Porque eu sou tentada todos os dias a querer mostrar uma coisa que eu não sou. Você também é tentado todos os dias a mostrar uma coisa que você não é. Não somos, gente. Vou tentar ser mais agradável, né? Vou tentar ser mais assim, vou tentar ser mais assado, vou tentar melhorar. E muitas vezes a gente, quando age para querer agradar as pessoas, não estou dizendo que você vai ser ignorante, gente, pelo amor de Deus. Né? Não precisa ser arrogante. Seja manso, seja humilde. Mas se posicione. Que Deus nos ajude a ser aprovado por Ele, a dar esses frutos que permaneçam para a glória dele. Amém? Te adoramos, Rei das Nações, nos rendemos à sua vontade, nos prostramos perante o Senhor, Jesus.